Yuri Alberto é um jovem centroavante que já está bastante firmado no cenário do futebol brasileiro. O Corinthians o tem por empréstimo e está tentando de tudo junto ao Zenit para mantê-lo por mais tempo aqui ou até por contratá-lo em definitivo. O Zenit faz jogo duro, como normalmente faz com qualquer um de seus ativos. Mas qual será que seria o preço justo para o Yuri Alberto? Vamos abordar isso tecnicamente aqui? Então se inscreve no canal aí, deixa o teu like enquanto eu vou rodar a vinheta. Vamos que vamos diretão aí. Se tu esqueceu o like, ele não vai ser contratado. Então, vamos lá. O Yuri Alberto, na minha opinião, é um cara raro, tá? Por que ele é raro? Porque ele consegue entregar tanto os facões, né, a diagonal de ruptura, o desmarque em ruptura e diagonal, como, por exemplo, o Gabigol faz muito bem, como outros atacantes de mobilidade fazem muito bem, o Yuri Alberto tem isso, mas ele também sabe jogar de costa, ele é rápido, finaliza bem, e então, assim, ele é um jogador bastante completo, tá? Para a idade dele, ele já está muito estabelecido, jogando em um dos maiores clubes do Brasil e sem sentir muito peso de adaptação. Então, ele é um cara que realmente ele poderia ter decidido um Campeonato Brasileiro aos 18 anos, né? Em 2020. Então, é um cara extremamente diferente e demonstrou isso já na última temporada, né? Claro que ele chega no meio do ano, depois de um período pequeno ali de inatividade, né? Nem tão pequeno assim, e ele jogou menos partidas do que o William, tá? No ano de 2022. Fez 11 gols, ele foi o vice-artilheiro, 4 gols atrás do Roger Guedes, que foi o artilheiro, e 33 jogos a menos. No brasileiro, ele foi o quarto dos atacantes em média de gols. Ele fez 8 gols no Campeonato Brasileiro. Ele deu 2 assistências, não se destaca nesse atributo, e ele fez uma chance criada por jogo. Ele é o quarto do Brasil nesse fundamento. 2,3 faltas sofridas por jogo. Ele é o quinto do Brasil nesse fundamento. 65% dos dribles com sucesso. Ele é o terceiro do Brasil. Ele não é um cara que dribla tanto, mas ele tem uma acurácia boa quando tenta driblar. E o número que mais me impressionou dele foi esse último. Ele tinha, na temporada, menos de 8 XG, ou seja, menos de 8 gols esperados. Né? Isso significa esse XG. E ele fez 11 gols. Ou seja, o que ele executou, de fato, foi 39% melhor do que espera-se de algum atacante nesse contexto do futebol brasileiro. Nesse quesito, ele é o segundo do Brasil. Ele perde só para o Thiago Galhardo, do Fortaleza. Chegou numa reta final ali, iluminado, salvando o Fortaleza. O Thiago Galhardo, que jogou com ele no Internacional, foi barrado por ele. Ele, com 18 anos, barrou o Thiago Galhardo no Internacional, né? Numa temporada que o Thiago Galhardo era artilheiro até então do campeonato. Então, números expressivos da primeira temporada dele no Corinthians, que não tinha um jogo, digamos, tão ofensivo. Então, para ele ter se destacado, isso é ainda mais difícil. Tá? Mas o que interfere no valor de um jogador? Tá? Todas as análises que eu faço de valor de mercado, eu repito isso aqui porque é importante. E nesse caso, mais importante ainda. Então, o clube tem que... Vamos lá. Se o clube tiver endividado, ele vai vender caro ou barato? Vai vender barato. Se o clube não precisar vender, se o clube não precisar dar lucro, ele vai vender alguém? Vai ser mais difícil. A liga é uma liga que é rica ou é uma liga que é pobre? É uma liga vendedora ou é uma liga compradora? Tudo isso a gente vai avaliar. A idade do atleta. O atleta ele é um ativo, né? Ele não pode ser clonado. Cada atleta tem um caráter único de cada pessoa, assim como eu e você. Então, a união entre os atributos desse jogador pode gerar um cara muito caro ou muito barato. A idade, lógico, que é um fator porque determina a projeção que esse cara pode ter de carreira e evolução. A posição em campo determina muito o preço também. A gente vai falar sobre isso. As valências, ou seja, se ele é um volante e tem chute bom de fora da área, ele tem um preço. Se ele não chuta de fora da área, ele tem outro.
Se ele é um volante da passe vertical, ele tem um preço. Se ele é um volante que não sabe jogar com a bola no pé, ele tem outro preço. Então, tudo isso interfere. O biotipo do atleta, ou seja, ele se lesiona muito, ele é forte, ele é saudável, isso interfere demais. O apelo de marketing, o que esse cara pode agregar para a imagem do clube. Se ele tiver esse fator a favor, também vai ajudar. O histórico na base também é muito importante. Histórico de lesões pode depreciar o valor de um atleta. Um grande exemplo é o Rodrigo Caio. Né? O Rodrigo Caio chegou a ser vendido pelo São Paulo para Barcelona. Barcelona não quis por causa dos exames. Aí o Valência quis, eu quero. Então, chegou na hora, o Valência desistiu também. Depois foi ao Flamengo, fez história ali em uma temporada e hoje já está aí quase 2 anos sem conseguir jogar direito. Então, são os exemplos aí que a gente pode ter para cada coisa. Aqui, colocando por posição, gente, a gente tem uma noção do quanto os valores são discrepantes conforme a função. O valor do o Yuri Alberto, ele está nessa posição aqui, de atacante, né? Atacante centralizado, primeiro ou segundo. Você pode notar como esse tipo de jogador ele é muito mais caro do que os outros. O homem-gol, o jogador de 3 pontos, o jogador que te entrega 20 gols na temporada, 30 gols na temporada, é artigo raro no futebol mundial. Então, esse tipo de atleta vale muito dinheiro, tá? Então, é importante você ter isso em mente aqui. Você tem o Davis, por exemplo, lateral esquerdo, que é um fenômeno, ele vale 70 milhões. O Haaland, que é centroavante, é um fenômeno, tem a mesma idade, vale 100 milhões a mais que o dobro. Tá? Isso não é à toa, isso é por conta da posição em campo, muito mais do que até por conta do talento, tá? Aqui, os centroavantes sub-21 mais caros da história do futebol mundial. Tá? A gente vê que o Mbappé foi a maior transferência do futebol mundial nessa idade, 180 milhões de euros. Tá? Saiu do Mônaco para ir para o PSG. E aqui nessa lista a gente tem alguns caras brasileiros. A gente tem o Endrick, que foi vendido por 35 milhões mais metas, né? O que entra aqui é o valor da venda. 11º centroavante mais caro da história. Gabriel Jesus logo em seguida, né? 16º. Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Santos ainda para Inter. Ronaldo Fenômeno do Barcelona para Inter. E olha lá, em 25º, Yuri Alberto, do Inter para o Zenit, por 25 milhões de euros. Então, esse próprio jogador que a gente está analisando, ele foi, há pouco mais de um ano, um centroavante sub-21, 25º centroavante sub-21 mais caro da história do futebol mundial. Isso não é pouca coisa, tá? Então, é um cara que é monitorado há muito tempo pelos clubes. Centroavante brasileiro, top 10 vendas em valor, tá? Top 1 foi o Hulk. E olha de onde o Hulk saiu, gente. Isso aqui é muito importante. Ele sai do clube que o Yuri Alberto está. Olha o preço que ele foi vendido com 29 anos do Zenit para o SIPG. Isso tem motivo, tá? Vocês podem ver como os 5 primeiros não foram vendidos de um clube brasileiro para um europeu. Tá? A Europa ela cobra muito esse selo. Esse cara que sai da Europa para a Europa, ele tem um preço muito acima do que o cara que sai do Brasil para a Europa. É por isso que clubes intermediários faturam tão alto. No modelo de negócio do Benfica e do Porto, isso está muito estabelecido, tá, gente? Eu vou dar uma pausa aqui para te pedir o like. Tá? Deixa o like aí, senão vai dar errado o que você quer que aconteça com relação ao Yuri Alberto. Voltando aqui. O Ronaldo Fenômeno e tal, e aqui a gente tem as 2 vendas do Palmeiras, Endrick e Gabriel Jesus, quase pelo mesmo preço. A situação do Endrick tem a questão dos AD11 aí, que provavelmente vai chegar a 60 milhões de euros, mas não tem nenhuma transparência nessa negociação, né? Impressionante, cara. Impressionante isso. E aí depois você tem a venda do Santos, né? O Gabriel Barbosa para a Inter de Milão, ou seja, das 10 principais transferências de centroavantes brasileiros, somente 3 foram de um clube brasileiro para um europeu. E isso é preocupante também para o Corinthians, porque o Yuri Alberto já está na Europa, tá? E não jogou mal quando esteve lá. Ele fez 6 gols em 13 jogos, por aí, 12 jogos, e não foi nada mal. Top 10 centroavantes brasileiros sub-23, em termos de venda, né? Então, mais uma vez, o Yuri Alberto bem posicionado, né? 7º aqui, 7ª maior
venda da história de centroavantes brasileiros sub-23. E aí, de novo, tem o fator aí Europa. O Ronaldo, Europa. Matheus Cunha, Europa. O Firmino, Europa. Aqui, o valor de mercado, eu não gosto muito de valor de mercado, porque isso é do Transfer Market, é de uma forma um pouco empírica, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Até agora eu só abordei valor de venda, porque eu acho que isso é muito mais confiável para a gente fazer uma projeção aqui. Então, a gente tem aqui o Yuri Alberto em nono, né? 16 milhões o valor de mercado. É o mesmo valor de mercado desde que ele foi ao Zenit. E ele é o nono jogador aí mais valorizado, segundo o Transfer Market, tá, gente? Que não é que seja confiável, mas não tem outra, tá, gente? Você não gosta do Transfer Market, tudo bem. Mas não tem outra. Não tem outra plataforma que os clubes utilizem. Os clubes utilizam o Transfer Market, isso eu garanto para vocês, tá? Tem alguma fundamentação teórica, né? Especialmente no livro Sabedoria da Multidões. Você pode pesquisar esse livro aí, você vai entender qual que é o viés. Jogando no Brasil, a gente tem aqui o Gabigol com 22 milhões de valor de mercado, Pedro com 20 milhões. Gente, na minha opinião, e o Endrick, né? Que já é do Real Madrid, e o Marcos Leonardo logo abaixo. Com relação ao Gabigol, ele é um jogador semelhante ao Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto tem mais valor do que o Gabigol de mercado. O Gabigol tem 5 anos a mais que o Yuri Alberto, já foi para a Europa e não deu certo por conta do seu posicionamento. E o Gabigol necessita de condições muito específicas para funcionar num time. O Gabigol é um jogador que precisa jogar em dupla. O Yuri Alberto consegue jogar de centroavante. E as grandes vantagens, as grandes valências que o Gabigol tem, o Yuri Alberto tem também. Talvez não seja tão bom em desmarque de ruptura, que no caso é o facão, mas ele também é muito bom. Ele não é nível Gabigol. O Gabigol talvez seja top 5 do mundo nisso aí. E é basicamente isso que sustenta o jogo dele, né? Além do caráter decisivo que ele tem. O Yuri Alberto também tem isso muito forte, tá? E ele tem outras coisas que o Gabigol não tem, sabe jogar de costas muito melhor, por exemplo. Tá? Então, o Yuri Alberto, na minha avaliação, ele tem mais valor de mercado do que o Gabigol, por exemplo. Do que o Pedro é uma outra história, mas eu acho que tem também. As ligas mais gastadoras desde 2021. Gente, por que isso é importante a gente olhar, tá? Aqui nessa coluna, na terceira coluna, a gente olha o saldo. Ou seja, as ligas que são deficitárias, ou seja, elas têm uma injeção de dinheiro através de televisão, outros direitos, que faz com que elas sejam ligas compradoras, elas não se preocupam em vender. E a gente tem as ligas superavitárias aqui, as que têm lucro no fim do dia. Né? Ou seja, a Liga de Portugal é a principal liga revendedora do mundo. E onde é que o Yuri Alberto se encaixaria? Onde que ele poderia se encaixar saindo do Zenit? Qual mercado ele tem que não o Corinthians? Porque o Zenit tem uma questão de guerra lá, né? E uma outra coisa que a gente tem que abordar aqui é o quê? Que a Liga Russa é uma liga deficitária, ou seja, os clubes russos compram e não fazem questão de vender. Então, vamos lá, é preocupante para o corintiano ou para o brasileiro que quer ter o Yuri Alberto no seu clube, porque tanto a liga onde ele pertence não costuma vender, quanto, assim, o preço que está sendo cobrado, né? E aí vamos falar do preço que está sendo cobrado, é um preço muito difícil para um clube brasileiro, né? 25 milhões de euros seria a maior transferência da história do futebol brasileiro. O Corinthians está em condição de fazer essa compra? Não sei, ele é um ativo realmente muito valioso. Então isso tudo precisa ser avaliado. Mas é fato que o Zenit nunca vende se não quiser. E eu posso provar, gente. Aqui, ó. Se você for ver as vendas que o Zenit fez, todas fazem muito tempo. Assim, o time está em guerra agora, então vai sair vendendo. Não está vendendo. A principal venda foi do Hulk, que já tinha 29 anos, já tinha dado retorno técnico quando saiu. Recentemente o Leandro Paredes foi para o PSG, né, por 40 milhões de euros, já nem está mais lá. Mas, assim, não é comum esse clube fazer vendas por valores altos ou baixos por querer dinheiro. Tá? É um clube que absolutamente não precisa de dinheiro. Tá? Falando português, claro. Então, eles só vendem se quiserem. E, geralmente, eles não querem vender.
As top 10 vendas de centroavante na temporada europeia. Gente, o Eurobet estão pedindo 25 milhões de euros nele, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor se ele é melhor ou pior do que esses caras, tá? Eu acho até que ele é melhor do que alguns desses caras aí. Ele seria, aqui, a 9ª principal venda da temporada, ou seja, o Corinthians, que é um clube que tem muito potencial financeiro, muita arrecadação, uma torcida espetacular, e fica no principal centro financeiro do Brasil, não vive na sua melhor fase financeira. O Corinthians, ele pode figurar nessa lista de top 10 aí de compra de centroavante na temporada. É o que vai acontecer se comprar, tá? O que a gente teve aí de compra, a gente pode ver, por exemplo, o Timo Werner tem 26 anos, ele foi comprado por 20 milhões agora, recomprado pelo Leipzig. É uma ideia para ter, tá? A idade do Eurobert é a idade do Haaland, mas o Haaland foi vendido por uma questão muito específica, né? Ele seria vendido por 10 vezes mais esse valor, 5 vezes mais esse valor. Mas só para vocês terem uma noção do quanto é expressivo, o quanto não é comum você ver jogadores sendo vendidos por 25 milhões de euros para um clube brasileiro. Mas para quem que ele iria? Vamos falar daquelas ligas intermediárias ou clubes que poderiam pagar? Vamos lembrar que os times ingleses é quem tem dinheiro em todo o mercado, né? Se a gente for puxar aqui, quem faz o mercado de compra e venda de jogador girar são esses clubes aqui, gente. São os clubes da Premier League. O resto orbita ao redor da Premier League. Atualmente está assim o mercado, tá, gente? E aí, vamos lá. Quais são as opções que poderiam pagar? Vamos falar de Benfica? Tá. Essas aqui são as principais compras da história do Benfica. Ou seja, se o Benfica quisesse entrar nessa para investir numa futura revenda do Yuri Alberto, que seria muito possível, tá? O Benfica comprar do Zenit para vender, o Yuri Alberto provavelmente sairia bem mais caro, realmente, isso poderia dar certo. Mas mesmo para o Benfica, isso foge do perfil. Tá? Seria a segunda maior transferência da história do Benfica, só atrás do Darwin Nunes. E isso não é comum. O Yuri Alberto não é tão testado em Europa para que se pague 25 milhões de euros nele. Hoje, né? Aqui o Porto. O Porto seria a maior transferência da história do Porto. Maior compra da história do Porto. Que foi o David Carmo, que foi agora, veio do Braga, 20 milhões de euros. Vamos falar dessa temporada do Benfica. Essa temporada, o Benfica fez a maior compra dele, foi o David Neres, por 15 milhões de euros. Gente, o Zenit está pedindo 25. Aqui é a mesma coisa o Porto, foi nessa temporada o David Carmo. Vamos falar da Itália, então. Itália, o Milan. A principal transferência da história do Milan, 42 milhões de euros. O Yuri Alberto não estaria no top 10 do Milan, que já teve épocas áureas aí. A Juve é a mesma coisa, é uma liga mais inflacionada, que poderia, de repente, investir, sim, no Yuri Alberto, mas já não tem tanto esse caráter intermediário. A Inter de Milão também, não entrei no top 10, mas vamos ver como é que está o futebol italiano hoje? Vamos lá. O Milan fez uma compra alta, né, de 32 milhões de euros. Seria quase o valor do De Ketelaere que o Milan contratou, que é um volante superstar belga, tá? Que o Milan acabou de contratar, né, de 21 anos. Aqui vamos falar da Juve. A Juve fez 2 contratações. O Bremer, que já veio do Torino, e o Federico Chiesa, que já jogava no clube, né, por 42 milhões de euros. Então, a gente vê, gente, que são times que poderiam fazer esse investimento, mas não tem feito. Os italianos até fizeram, mas os italianos dificilmente têm comprado de um outro centro que não é Europa. Se a gente for olhar aqui, todas as compras de italianos são da Europa. Já com relação aos portugueses, sim, né? O Milan até comprou o Paquetá do Flamengo, com a idade do Yuri Alberto. Poderia ser, tá? Mas o Milan tem o Giroud e o Rafael Leão. Então, isso não... Assim, esses clubes estão bem servidos, é mais difícil. Então, olhar para o mercado português te dá um pouco mais de norte. Teria que ser a maior transferência da história do Porto, uma das maiores transferências da história do Benfica. Onde é que está a esperança aí?
aonde que o Corinthians pode estar se pegando? O mercado da Premier League mudou. O Brexit, né, que foi aprovado finalmente nos últimos meses, aí, último ano por aí, ele muda o mercado inglês. E hoje, no momento atual, está mais difícil um jogador ir jogar na Inglaterra porque ele fica como extracomunitário. Só que já estão sendo realizadas as mudanças de regra para a chegada de gringos. Gente, como eu mostrei para vocês, a Liga Inglesa ela movimenta o mercado inteiro. Ela que injeta dinheiro para todo o resto do mercado se movimentar. Todo mundo orbita ao redor dessa liga. Então, hoje, tá, na minha opinião, e aí vou chegar na conclusão do vídeo, hoje seria uma loucura o Corinthians pagar 25 milhões de euros no Yuri Alberto. E eu não estou entrando nem no mérito das condições financeiras do clube. Isso não vai fazer parte dessa análise aqui. Mas que hoje o Zenit tem um problema. O Zenit não pode... Gastou no cara e não pode utilizá-lo. Não tem mercado para comprá-lo. Tá? Não tem mercado. Eu repito para vocês, não tem mercado. O Porto não vai comprar, o Benfica não vai comprar por esse preço, ninguém vai comprar. Se o Corinthians compra hoje, ele está comprando o problema que hoje é do Zenit, que não se importa tanto com esse problema, porque não gosta de vender. Tá? Então, quem está num problema hoje é o próprio Yuri Alberto, que está preso num clube na sua carreira, que é um clube que faz jogo duro para vender e que ele vai ter que cumprir esse contrato numa zona de guerra ali, cedo ou tarde. Tá? Então, esse é o ponto hoje. O que pode acontecer amanhã, gente? O mercado inglês se abrir para o mundo. Tá? A abertura do mercado inglês para o mundo pode modificar, inclusive, a injeção de dinheiro que entra na liga aqui do Brasil. Por quê? Hoje eles têm que comprar jogadores que já passam pela Europa. Hoje não, ontem eles tinham que fazer isso por uma questão de comunitário, extracomunitário, etc. Agora eles estão novamente com aquela regra de utilização na seleção ou jogadores muito jovens. Porém, na hora que eles puderem comprar meio que sem limitação do mundo todo, como são o resto das ligas do mundo, vai ter muito dinheiro no mercado. E aí eles vão poder muito bem, como é pouco dinheiro para eles vão poder vir no Brasil e fazer a limpa, vão poder pegar uma oportunidade dessa e comprar. E a liga deles é muito inflacionada dentro dela. Então você vê um jogador mediano, sai de um clube da Premier League, o Grealish, sai de Premier League para Premier League, é 100 milhões de libras. Porque lá eles têm uma liga realmente muito rica por conta dos direitos de TV. O clube mais pobre da Premier League é mais rico do que qualquer clube do mundo que não seja Big Six, Big Five das suas ligas. A Championship, que é a segunda divisão inglesa, é a 11ª liga mais rica do mundo, né? Mais rica do que a Série A do Brasil. Então, isso pode mudar o mercado. E aí o Yuri Alberto, que hoje pode estar sendo comprado de uma forma até irresponsável por 25 milhões, pode, de um dia para a noite, começar a valer o que ele vale de fato. Então, se o Zenit fosse vender, se ele estivesse jogando no Zenit, performando no Zenit, ele poderia ser vendido tranquilamente por 40 milhões de euros para um clube maior. Jogando no Brasil, vindo do Zenit, nenhum clube brasileiro, assim, nenhum clube brasileiro não. O Flamengo poderia pagar isso nele, o Palmeiras poderia pagar isso nele, seria, assim, adequado para entregar serviços prestados em campo. O Corinthians pagar isso nele, pensando em revenda por conta da necessidade do clube, é difícil de imaginar. Tá? Então, para o Corinthians comprar e ter condição de vender, eu acho que teria que ser ali em torno de 15 a 20 milhões de euros, estourando, né? 15 milhões de euros o adequado. Poderia fracionar parte do valor. Mas se não existir a mudança de contexto da Premier League e ele vier para o Brasil, muito dificilmente ele vai ser vendido acima de 25 milhões. Tá bom? Então, essa foi a análise. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo. E se inscreve no canal aí. Falou!